Nesse vídeo, nós vamos aprender os fundamentos sobre animações no Unity, criando as animações do Urso Astolfo no projeto Cyber Jungle Infinity que nós estamos desenvolvendo para o segundo módulo do nosso curso de Unity 6. Nós vamos aprender o que são Animation Clips e Animator Controller e sobre o componente Animator, que é o que permite que um Game Object tenha animações. Então, para esse projeto, o resultado que nós queremos para as animações é a seguinte. Ele vai ter uma animação padrão de quando ele estiver voando, em que os braços e pernas ficam balançando. Vai ter também animações de quando ele for para a esquerda ou para a direita, enquanto ele estiver movendo, ele vai dar uma leve inclinada. Animações para o rastro da mochila jato, e ela vai variar dependendo do movimento do jogador. Por exemplo, indo para cima, ela vai ficar maior, dando a impressão que o motor está mais forte, e quando estiver indo para baixo, ela some, parecendo que o motor está mais fraco. E também animações para quando ele recebe um dano, e outra para quando ele perde, que vai ser uma explosão. As animações no Unity funcionam através da combinação de três elementos: o componente Animator, o Animator Controller e os Animation Clips. O componente Animator é a forma que nós temos de atribuir animações aos Game Objects da nossa cena. Então todo Game Object com animações precisa desse componente. E nós vamos adicionar então ela aqui para o nosso player. Eu vou clicar em Add Components, procurar por Animator. E eu vou mover ela um pouquinho aqui para cima para ficar em cima dos nossos scripts. Então o Animator possui as seguintes opções. Começando pelo Controller. Todo componente Animator precisa de um Animator Controller, que a gente vai ver daqui a pouco como funciona e a gente vai atribuir ele aqui. Avatar é uma opção voltada para personagens que possuem um formato humanoide. Seria para a gente fazer o mapeamento das partes do personagem, como braços, pernas, cabeças e as juntas. A gente não vai precisar dessa opção aqui no projeto. Apply Root Motion é uma opção que vai mudar a forma como a animação afeta a posição e rotação desse Game Object. Talvez eu traga um vídeo à parte para falar sobre isso, mas no nosso caso nós não vamos usar também. Animate Physics é uma opção para fazer com que as animações desse Game Object interajam com o sistema de física. Nós também não vamos usar. Update Mode tem a ver com a forma como o Unity lida com a contagem de tempo. Na maioria dos casos, a gente vai usar essa opção normal, mas vão ter casos específicos que talvez as outras opções possam ser úteis. Um exemplo muito comum é, imagine que você queira fazer o seu jogo pausar. Uma das formas de fazer isso no Unity é alterando a escala de tempo do Unity para 0. Isso vai fazer com que tudo fique congelado. Mas aí imagine que você tem alguns menus animados que você queira que apareça com animação enquanto o jogo estiver pausado. As animações do menu também ficariam congeladas. Nesse caso, seria possível usar a opção Unscaled Time só nas animações do menu. E elas aconteceriam mesmo com o tempo parado no Unity. Enfim, para esse projeto a gente não vai precisar dessa opção também. E Culling Mode é mais uma opção voltada para performance, em que a gente pode escolher se as animações devem ser calculadas enquanto esse Game Object estiver visível ou não. Na maioria dos casos, a gente pode manter a opção padrão aqui também, que é o Always Animate. Beleza, mas esse componente não é nada se ele não tiver animação nenhuma. É aí que entram os Animation Clips. Eles são exatamente os pedaços de animações que esse Game Object possui. Por exemplo, cada uma daquelas animações do urso que nós mencionamos antes vai ser um Animation Clip. Então, ele voando vai ser um clipe, ele virando por um lado ou para o outro vão ser outros clips, o rastro da mochila jato é outro clipe, e assim vai indo, quando ele tomar dano ou quando ele perder. Para a gente criar e editar clipes de animação, nós precisamos da janela Animation. Então a gente pode encontrar ela se a gente vier aqui em Window, Animation, Animation, ou pelo atalho Ctrl 6. Ele abre essa janela pra gente, que também pode ser acoplada como uma aba em qualquer parte do nosso layout. Eu particularmente gosto de deixar ela aqui embaixo junto com o Project e o console. E essa janela mostra pra gente as animações do Game Object que nós selecionarmos na cena. Se eu seleciono o Main Camera, por exemplo, não aparece nada, porque ele não tem um Animator. Inclusive ele aparece com um botão aqui, ó, Create, pra gente poder criar uma animação nova para esse Game Object. E mesmo selecionando o Player, ele ainda não aparece, porque apesar de ter um Animator, ele não tem nenhum Animation Controller configurado para ele. Então vamos criar aqui a primeira animação do urso e aprender um pouquinho mais sobre essa janela. Então eu vou clicar na opção Create aqui em Animation. Nós vamos escolher a pasta que nós queremos salvar a animação. Então eu vou vir aqui em Assets, vou colocar em Animations, que é uma pasta que a gente tinha criado anteriormente. E aí a gente vai dar um nome para esse clipe. A animação padrão dele voando, eu vou chamar de Idle, que geralmente é o nome da animação que nós damos quando o personagem está ali parado, sem fazer nada. Mas eu gosto de colocar também um prefixo indicando qual é o Game Object que esse clipe está relacionado. Eu costumo colocar separado por arroba, então eu gosto de pôr assim, ó, player, arroba, e aí sim o nome da animação. Eu gosto de fazer isso para que quando o projeto crescer, fica mais fácil reconhecer o arquivo, porque várias outras coisas podem ter uma animação com o nome idle também. Então nós teríamos o nome idle espalhado pelo projeto inteiro e ficaria difícil de entender. Mas
pra frente, por exemplo, os inimigos vão ter uma animação idle também. Então, colocando esse prefixo, fica mais claro que essa animação idle se refere ao player. E isso não é uma regra, tá? É só uma prática que eu vi, uma sugestão uma vez, e eu gosto de adotar em algumas situações aqui no Unity, como no caso das animações. Então, assim eu sei que tudo que vem antes de um arroba, no nome de um asset, por exemplo, é um prefixo indicando a que aquilo se refere. Beleza, eu vou clicar em salvar então, e aí a gente pode ver que na pasta Animations foram criados dois arquivos, na verdade. O clip em si, que é o player@idle, e o Unity criou pra gente também um animator controller. Esse arquivo já vem com o nome player, que é o game object que a gente estava selecionado, e é claro que a gente pode mudar esse nome se a gente precisar, e ele automaticamente já atribuiu aqui no controller pra gente. Aí só por organização, eu gosto de deixar os controllers separados dos clips, para ficar mais fácil da gente encontrar. Então aqui dentro da pasta Animation eu vou criar uma outra pasta, eu vou chamar uma de Controllers, e eu vou criar uma outra que eu vou chamar de Clips. E a gente pode mover os objetos para cá. Então eu vou colocar o player aqui em Controllers e o player@idle aqui em Clips. Beleza, a gente volta daqui a pouco para falar em mais detalhes sobre os controllers. E agora a gente pode criar a animação em si. Então aqui com o player selecionado, se eu vier na aba Animation de volta, a gente pode ver que agora ela tem mais opções liberadas. Então esse drop-down aqui na esquerda mostra a lista de animações presentes nesse controller. Aqui a gente só tem um, e como a gente está com o player selecionado, quer dizer que a gente está editando essa animação aqui. Em cima a gente tem alguns controles para rodar a animação, que é o botão de play, o botão para avançar e voltar, para ir até o fim, até o final da animação. Aqui na direita, nessa área, a gente tem a timeline da nossa animação, que ela tem a marcação de tempo e é onde a gente vai adicionar e remover os quadros da nossa animação. E para criar a animação em si, a gente vai usar esse botão vermelho de gravação. Quando eu clico nesse botão, a partir de agora, a gente entrou no modo de gravação, então tudo que a gente editar aqui no inspetor relacionado a esse game object vai ser usado na animação. E a gente pode animar os atributos de qualquer componente, basicamente. Por exemplo, se eu vier aqui no Transform e mudar a escala desse objeto, por exemplo, eu aumentar aqui um pouco, ele cria pra gente um quadro-chave automaticamente nessa timeline. E já adiciona aqui pra gente, ó, que a gente tá mexendo na escala do Game Object Player, e aqui os atributos com os valores que a gente alterou. Aí se eu arrastar ele pra cá, então eu vou trazer um pouquinho pra frente e vou voltar ele pra 1 aqui no começo. Ele adicionou um quadro-chave aqui no começo agora. Então agora a nossa animação começa com escala 1 e ela vai aumentando até chegar nesse último quadro-chave. E nós podemos fazer isso para outros componentes também, como no Sprite Renderer. Não vão ser todos os atributos que podem ser animados, mas a gente pode vir aqui, por exemplo, se eu alterar o flip aqui, ele entra como um quadro-chave. A gente pode animar aqui o Order in Layer, se a gente modificar ele, ele também entra como um quadro-chave aqui na nossa animação. E aí repare também que conforme a gente vai editando esses atributos, eles vão ficando marcados de vermelho. Então, enquanto a gente estiver no modo de gravação, ele indica aqui pra gente quais são os atributos alterados. Se a gente para o modo de gravação, ele sai desse modo, e se a gente entra de novo, eles voltam a aparecer vermelhos aqui pra gente. Então deixa eu limpar aqui essa animação, que a gente não vai editar esses atributos aqui. Então essa animação que a gente vai fazer para o urso vai ser uma animação quadro a quadro, baseado nos sprites dele. Então se a gente vier aqui em Sprites, a gente pode ver que tem vários sprites que a gente pode usar aqui na animação. Então, nesse caso, a primeira vai ser a animação idle que a gente está fazendo, e essa segunda linha vai ser para a animação de quando ele virar, que a gente vai fazer mais para frente. Então, no caso do player, como a gente vai fazer uma animação quadro a quadro, a gente quer alterar o sprite do nosso sprite renderer. Então, aqui, garantindo que a gente está no modo de gravação, agora a gente vai montar a animação a partir disso. E aí a gente pode fazer assim, ou a gente clica aqui no componente e vai adicionando quadro a quadro da nossa animação. Então, por exemplo, eu posso vir aqui está o quadro 0, então eu vou marcar esse aqui como sendo o nosso primeiro quadro, eu posso clicar com o direito e colocar Add Key, que aí ele vai adicionar esse atributo como um quadro-chave. Eu vou pro próximo, eu posso vir aqui, e aí nessa janela aqui de selecionar o sprite, eu posso ir selecionando o próximo sprite e ir fazendo a animação dessa forma. Então eu coloco aqui o segundo quadro, venho aqui, coloco o próximo. Posso ir fazendo assim, manualmente. Outra forma seria a gente, com os sprites aqui, ir arrastando ele. E aí é claro que para fazer isso, a gente teria que colocar
essa animation em outra janelinha, que aí a gente poderia fazer assim. E aí a gente pode arrastar ou aqui em cima no sprite, ou direto aqui na timeline também funcionaria, e a gente poderia ir arrastando assim uma por uma. E uma última opção mais fácil ainda, eu vou apagar tudo aqui, eu poderia simplesmente selecionar todos os sprites em ordem. Então eu vou pegar aqui do 0 ao 11, inclusive eu vou listar assim menor pra gente ver pelo nome certinho. Tem um 12 aqui, mas esse quadro a gente não vai usar na animação, tá? Eu posso deixar de fora. Então eu vou pegar aqui, ó, do idle 0 até o idle 11, vou selecionar tudo e vou arrastar aqui na timeline também, que aí ele já reconhece que a gente está fazendo uma alteração para o componente Sprite Renderer e ele já altera aqui pra gente os quadros-chaves de acordo. E aí a gente pode rodar para ver como que ficou essa animação. Mas repara que ela está muito rápida. Isso acontece por causa dessa opção Samples que a gente tem aqui. Ela define a taxa de quadros da animação. Com o valor 60, significa que vão ser usados 60 quadros por segundo. A gente pode ver isso aqui na contagem da timeline, por exemplo. Deixa eu voltar como estava aqui e a gente pode ver o seguinte. Ela representa o tempo por segundos e quadros. Então, o primeiro número é o segundo, então ele está em 0 aqui, e o segundo número são os quadros. Então, como a gente está com 60 quadros por segundo, ele vai aumentando o segundo número, até quando ele chega aqui no número que seria 59, quando ele iria para o 60, ele vira em um segundo. E aí a mesma coisa, então a cada 60 quadros ele vai mais um segundo. Dá um pouquinho pequeno, mas acho que dá para ver aqui, ó. Se a gente muda para 30, então vou colocar aqui 30 quadros, a gente pode ver que já esticou um pouquinho, e que agora um segundo corresponde a... Vou até dar um zoom para a gente ver melhor. Corresponde a 29 quadros. Então, quando ele chega aqui no 29, ele vira para 30, ele contabiliza um segundo. Ou seja, quanto maior o valor, maior a taxa de quadros da animação e mais detalhada a interpolação que o valor vai fazer de um quadro-chave até o outro. E quanto menor a taxa de quadros, menos detalhada vai ser a animação. Os sprites do nosso urso foram pensados para ser numa animação de 12 quadros por segundo. Então, a gente pode configurar aqui os samples para 12. E nisso, reparem que ela vai ter praticamente um segundo de tamanho. Então se a gente rodar aqui, ela já fica numa velocidade melhor. Aí uma outra opção importante, se a gente vier aqui nos nossos clips, é essa opção aqui, Loop Time. Ela determina se esse animation clip vai rodar em loop ou não. Então, para animação de idle, a gente quer essa opção marcada, porque ele vai ficar rodando em loop para sempre. Mas mais para frente, nesse vídeo ainda, a gente vai criar algumas outras animações em que a gente vai desmarcar essa opção. E aí a gente vai entender também por que a gente vai fazer isso. Então eu vou aqui parar de gravar. Aí aqui tem essa opção Preview também, que é só para a gente visualizar a animação aqui na cena, tá? Então quando ela tá marcada aqui essa opção Preview, ele vai mudar o nosso sprite aqui de acordo com o quadro que a gente tiver na timeline, e se a gente desmarca essa opção, ele volta para o quadro original dele, que é esse Idle 0 aqui, que é sem animação nenhuma. Agora vamos entender o papel do Animator Controller nesse processo. Para trabalhar com eles, a gente vai precisar de uma outra janela chamada Animator, então a gente vem aqui em Window Animation, Animator. Ela é uma janela também que pode ser anexada, como todas as outras. Eu também gosto de deixar ela aqui embaixo, do lado do Animation. O Animator Controller é quem vai controlar como as animações acontecem. É nele que nós vamos configurar como e quando uma animação sai e a outra começa. Por exemplo, no nosso caso seria quando vai sair de idle e vai para a animação de, por exemplo, quando ele for virar para o lado, ou para a esquerda, ou para a direita. Ou quando a animação de dano deve acontecer, ou quando a gente perdeu o jogo, qual vai ser o critério para tocar a animação dele explodindo. E isso é feito através de uma máquina de estados. Então aqui nessa janela a gente tem uma máquina de estados aqui no meio, e essa máquina de estados vão possuir transições com os critérios para que uma animação vai para outra e assim por diante. Por enquanto esse controller só tem uma animação, então o único estado dele é o idle. Então a máquina de estado ela sai aqui de entry, que é o ponto inicial dessa máquina de estados da animação, e ela já vai direto para idle, que é esse laranja, porque ele é o estado inicial. E isso significa que essa vai ser a primeira animação a rodar. Então se a gente rodar o jogo, por exemplo, com o jogo rodando, o Animator mostra pra gente a animação acontecendo em tempo real. Aqui só tem uma, então podemos ver que já começou com ela, e como nós configuramos esse clipe para rodar em loop, ele fica rodando infinitamente. Então
Eu posso mover e fazer o que eu quiser, que ele sempre vai estar rodando essa animação. Agora vamos criar mais 2 animation clips. Um para quando ele está virando para a esquerda e um para quando ele está virando para a direita. Entender melhor como nós controlamos essas animações dentro do controle. Então aqui com o Game Object Player selecionado, eu vou vir aqui na janela Animation e aqui no drop-down onde ele mostra as animações tem a opção Create New Clip. Então eu vou clicar nela, a gente vai escolher a pasta novamente, então eu vou colocar aqui em Animation Clips e essa aqui eu vou chamar de player_turn_right, que vai ser a animação dele virando para a direita. Aí dessa vez, se a gente olhar aqui em Project, ele só criou o clip. Ele não chegou a criar um controller novo que nem da outra vez. Isso porque esse Game Object já tem um controller, então ele não precisou criar um controller novo e ele já cria esse clip e associa a esse controller pra gente. Tanto que se a gente vier aqui, a gente pode ver que ele já coloca um estado novo aqui pra gente com o turn right. E aí vamos criar a animação dela. Essa animação vai ser um pouco mais simples porque ela tem menos quadros. Ela também vai ter 12 quadros por segundo, então vou configurar aqui o sample menor. Deixa eu colocar aqui do lado também pra gente pegar o sprite aqui. Aí a gente pode pegar o sprite do nosso urso, e aí a gente tem aqui 2 quadros, que é o 0 e o 1. Então a gente pode começar a animação, eu vou pôr aqui para gravar, eu vou começar ela com o primeiro quadro sendo esse 0 do idle mesmo, e aí a gente vai adicionar esses 2 na frente, vai ser uma animação bem curtinha mesmo. E se a gente rodar aqui, a gente pode ver que ele dá uma inclinadinha. E a gente vai criar uma animação para o lado esquerdo também, então eu vou vir aqui em New Clip, vou criar uma com o mesmo nome, então player_turn, só que em vez de right vai ser left. A animação vai ser semelhante, então eu vou colocar aqui para gravar, vou colocar aqui o idle 0, vou colocar o turn 0 e o turn 1, mas esse quadro ele vira para a direita, então para a gente poder dar a sensação que ele está virando para a esquerda, a gente pode vir aqui na animação do nosso player e alternar essa opção flip também. Então se eu marcar aqui ela com X, agora ele vai estar flipado e ele vai fazer a animação para a esquerda no lugar. Então se eu rodar aqui, tá muito rápido, né? Deixa eu colocar aqui 12 quadros, então ele faz a viradinha para a esquerda agora. Perfeito. E aí aqui no Animator, deixa eu voltar aqui essa janela para cá, a gente pode ver que tem os 2 estados novos, mas antes da gente configurar eles, a gente precisa vir aqui também nesses 2 novos clips que nós criamos e a gente vai tirar essa opção Loop Time, porque quando a gente inclinar, a gente não vai ficar rodando essa opção em loop. Essa animação vai rodar uma única vez, então eu vou desmarcar as duas. Então de volta aqui no Animator, a gente pode ver que cada estado tem algumas configurações também. Então a gente pode ver aqui que ela tem um nome, que não precisa ser necessariamente o mesmo nome do clipe, inclusive eu vou renomear aqui para tirar o prefixo player, porque aqui dentro da máquina de estados a gente não precisa desse prefixo, né, para ficar até mais legível. Eu vou trocar tudo aqui só para o nome da animação mesmo. Turn right e aqui turn left. E a gente tem algumas outras opções. Então, esse motion é quem define qual é o animation clip associado a esse estado. Então, é aqui que está o animation clip que a gente criou aqui. Já as outras opções a gente não vai entrar muito em detalhe. Para esse projeto a gente não vai precisar. A gente vai usar a speed mais para frente, mas eu vou mostrar daqui a pouco como é que ela funciona. Então, a gente já sabe que esse estado que está em laranja, que no nosso caso é o idle, é a animação inicial. Inclusive, a gente pode trocar isso a qualquer momento, clicando com o botão direito aqui no estado e vindo em Set as Layer Default State, que ele vai configurar esse estado como o estado padrão dessa camada. Aí a gente vai deixar o idle mesmo, que é a nossa primeira animação. E a gente precisa criar transições entre esses estados. Então eu vou colocar ela aqui um pouquinho para o lado, para ficar mais organizado. Eu vou trazer o right aqui e o left aqui. E a gente pode clicar com o botão direito no estado em que a gente quer sair, clicar na opção Make Transition e arrastar até o outro estado que a gente quer ir. Então eu vou fazer isso saindo de idle e indo para turn right. Então isso criou uma transição entre esses 2 estados, o que significa que a gente pode sair dessa primeira animação e vir para essa. Mas a gente precisa configurar algum critério para isso acontecer. Então se a gente selecionar aqui a transição, a gente tem algumas opções e esses critérios a gente vai definir aqui nessa parte Conditions. É aqui que a gente define qual é a condição para essa transição acontecer. Vamos pensar junto aqui. Qual é a condição para que o urso faça a animação de inclinar para o lado direito? Isso vai acontecer quando o jogador apertar o botão para a direita ou para a esquerda, seja no teclado apertando a tecla D ou a setinha para a direita, ou no gamepad pela alavanca, e enquanto ele estiver movendo para um lado ou para o outro. Então a gente pode usar a direção do nosso Game Object para saber quando a gente sai de uma animação para outra.
outra. Você deve lembrar que no Script Player Controller a gente tem aqui uma variável direção, então a gente sabe se ele está indo para a esquerda, se ele está indo para a direita, se ele está indo para cima ou para baixo. Então essa direção pode ser a condição que a gente precisa para sair de uma animação para outra. Nela, se o eixo X da direção é um valor menor que zero, a gente sabe que ele está indo para a esquerda. Se for maior do que zero, a gente sabe que está indo para a direita. Então é essa condição que a gente vai ter que colocar aqui. Quando o X da direção for maior do que zero, a gente vai ir para o turn right. E quando ele for menor do que zero, a gente pode até fazer já a transição aqui, ele vai ter que ir para o turn left. Mas como que nós fazemos para conectar essas duas coisas? O nosso script com o Animator. A gente faz isso através de parâmetros. Tem uma aba aqui na direita que a gente pode definir eles. E os parâmetros são valores que a gente pode criar para o Animator Controller que vão ser usados nas condições das nossas transições. Então a gente pode criar 4 tipos de parâmetros, tipo float, int, bool e trigger. Os 3 primeiros são valores cujo tipo o próprio nome diz, então o float vai ser um valor numérico com ponto e vírgula, com casa decimal. O int vai ser um valor numérico inteiro. O bool vai ser um valor que pode indicar verdadeiro ou falso, ou seja, ele indica quando uma condição está ligada ou desligada. E trigger é um parâmetro mais específico aqui do Animator Controller que a gente pode usar para ser acionado uma vez, como se fosse um gatilho. Então um gatilho que aciona essa animação. Como nós vamos usar a direção do personagem como condição, a gente pode colocar do tipo float. Então eu vou criar aqui um parâmetro que vai representar a direção horizontal, que vai pegar o eixo X lá da direção. Então eu posso chamar aqui de direction, vou colocar um underscore horizontal. E quando a gente coloca aqui um parâmetro, a gente pode definir um valor inicial, a gente vai deixar 0 mesmo. E agora, voltando para a transição, se a gente clicar aqui na transição de idle para turn right, nós vamos adicionar uma nova condição clicando aqui no mais, e aí ele dá uma lista com os parâmetros, a gente só tem um, então ele já veio com direction horizontal, e a gente escolhe a condição em si. Nesse caso, a gente quer que vire para a direita quando for maior do que 0, então a gente deixa a opção greater, que é maior do que 0. Então, quando esse parâmetro aqui tiver com um valor acima de 0, o nosso Animator vai iniciar essa transição, que vai sair do idle e vai iniciar essa outra animação do turn right. E aí a gente pode ajustar algumas coisas aqui na nossa transição também, que são essas outras opções que a gente tem aqui em cima. Começando por has exit time. Essa configuração ela serve para que nós possamos configurar o tempo que vai levar para a animação anterior sair. Com essa opção marcada, a gente pode colocar aqui em exit time quantos segundos isso leva. Se eu colocar aqui 0.5, quer dizer que quando a condição dessa transição acontecer, a animação não vai trocar de idle para turn right imediatamente. Ela vai esperar meio segundo e aí sim a outra começa. Como nós queremos fazer uma transição imediata entre as duas animações, a gente pode deixar 0 aqui, porque a gente não quer um exit time, ou simplesmente desmarcar essa opção aqui, has exit time. Então a gente vai deixar ela desmarcada. Em aulas futuras, quando a gente for trabalhar com animações mais avançadas, a gente ainda vai voltar nesse assunto. Fixed duration, a gente não vai mexer agora, pode deixar com valor padrão. Transition duration, ele determina quantos segundos vai levar de uma animação para outra. Essa opção é útil quando a gente tem animações mais elaboradas. Por exemplo, quando um personagem sair de uma animação de parado para atacando, a gente pode colocar um intervalo de transição entre as duas. E aí isso gera um movimento intermediário, deixando a animação mais fluida. Isso é algo que a gente vai estudar mais para frente também, principalmente quando a gente for criar animações de personagens em 3D, por exemplo. Aqui a gente quer um corte seco de uma animação para outra. Então a gente pode deixar a duração com valor 0, que aí ele vai sair imediatamente de um e já vai começar a outra. E as outras opções a gente também não vai ver agora, então a gente pode deixar com os valores padrões. Ótimo, e aí a gente pode fazer a mesma coisa aqui para o turn right. Eu vou vir aqui, eu vou configurar aqui como 0, a gente não quer exit time, vou desmarcar aqui o has exit time, vou deixar aqui a duração como 0 e a gente vai adicionar uma condição que vai ser direction 0, só que agora ela vai ser menor do que 0, então quando ela for um valor negativo. Beleza, e aí a gente pode testar essas transições. Então se eu rodar aqui, o interessante vai ser que a gente pode testar a nossa animação alterando os parâmetros diretamente aqui no Animator Controller. Então, com ele rodando, eu posso mudar o valor e observar a transição acontecendo. Então, se eu mudar essa aqui para 1, por exemplo, a gente pode ver que
ele iniciou essa animação. Como ela não tem loop time, ela rodou uma vez e já parou. E a gente pode perceber um problema aqui também. Se eu voltar esse valor para o 0, não vai acontecer nada. Ele continua com a animação turn right. Isso acontece porque a gente configurou uma transição saindo de idle para turn right, mas a gente não configurou uma transição de turn right indo para idle. Então ele vai ficar aqui para sempre. Então a gente vai ter que configurar isso também. Então eu vou parar aqui o projeto, vou vir aqui no animator e aí eu vou criar agora uma transição, só que vindo de turn right para idle. A condição dela vai ser direction horizontal também, só que a gente vai colocar aqui que a gente quer que ela volte para o idle quando ela for menor, não necessariamente 1, a gente pode colocar um valor intermediário aqui, ó, 0.5, para não dar conflito com a outra condição. E aí quando o valor voltar para 0, ele retorna para idle. E a gente vai configurar aqui em cima da mesma forma, então a gente não vai ter uma duração aqui de transição, exit time 0 e has exit time a gente pode deixar desmarcado. E a mesma coisa para o turn left. Eu vou clicar aqui, vou criar uma transição indo para idle e a gente vai configurar, só que nesse caso a gente quer que ela seja maior do que menos 0.5, já que ela é uma condição que vai rodar com valor negativo, então quando ela estiver acima disso, ela volta para o idle, que quer dizer que ela está indo para o 0, e a gente configura aqui igual as outras, 0, 0 e desmarca essa opção. E aí a gente pode testar novamente. Vou rodar o projeto. E aí aqui no teste eu vou mudar para 1. Ó, ele foi para turn right, eu vou voltar para 0, ele voltou para o centro, eu vou colocar agora menos 1, ele foi para turn left, e aí se eu colocar 0, ele volta para o centro também. Perfeito, a gente tem o controller configurado, mas ele não faz nada quando eu mover para os lados, e a gente quer que quando eu veja para a esquerda ele vire para a esquerda, e quando vem para a direita ele vire para a direita. Então a gente precisa de alguma forma conectar isso com os valores direction do nosso script player controller, e a gente vai fazer isso através do componente animator. Nós vamos usar esse componente no nosso script para poder passar o valor direction para dentro do nosso controller. Mas a gente não vai fazer isso aqui no player controller. A gente vai criar um novo script para fazer isso. A ideia é que o script do player controller cuide apenas da parte de controlar o personagem através dos inputs do jogador. Não é responsabilidade dele mudar animações, por exemplo. E essa é uma das características do sistema de componentes do Unity. Ele nos dá esse poder de criar diferentes componentes, cada um cuidando de um pedaço da lógica do nosso jogo. E a vantagem disso é que a gente tem um projeto mais modular. A gente pode reutilizar componentes em vários game objects e combinar comportamentos deles de formas diferentes. Além de que a quantidade de código que a gente vai ter em cada um acaba sendo pequena e fica mais fácil de entender e conforme o projeto vai crescendo. Então nós vamos aplicar bastante esse conceito nesse e nos próximos projetos do curso, criando componentes pequenos e compartilhando os comportamentos de cada um com diferentes tipos de game objects. Então nós vamos criar um novo script chamado player. Eu vou vir aqui na pasta scripts, clicar com o botão direito, mono behavior script e vou chamar de player, que vai ser quem vai cuidar da lógica geral do nosso jogador. Então ele vai ser o ponto de conexão dos vários componentes que nós vamos criar para o player futuramente, inclusive o player controller. Então com ele aberto aqui, eu vou me livrar aqui dos métodos do template. E nesse script nós vamos fazer o uso do componente animator para alterar os valores dos parâmetros lá do nosso controller. Assim como a gente fez para testar, mas agora no código. Então a gente precisa de um atributo do tipo animator. Então eu vou criar aqui private animator. Vou chamar de animator também. No método start, vou criar aqui private void start. A gente vai usar o método getComponent para recuperar esse componente aqui do nosso GameObject. Então, animator igual a getComponent. E aí a gente passa o tipo animator. Então ele vai recuperar o componente animator lá do nosso GameObject Player, que é onde a gente vai adicionar esse script. E com o animator em mãos, nós podemos atualizar o valor do parâmetro direction horizontal dele. E nós vamos fazer isso dentro do método update. Então já vou criar aqui private void update. Porque a gente precisa atualizar sempre esse valor, de acordo com a direção que o botão está sendo pressionado naquele game loop. Então a gente vai fazer isso aqui dentro desse método. E para alterar os valores dos parâmetros de um controller, a gente pode usar os seguintes métodos. A gente tem algumas variações aqui. A gente tem um setFloat, a gente tem animator.setInt, animator.setBool e animator.setTrigger.
Então, como o próprio nome de cada um diz, serve para alterar um tipo de parâmetro. O nosso parâmetro é do tipo float, então a gente vai usar esse setFloat aqui. O primeiro argumento desse método é o nome do parâmetro, então a gente vai passar uma string que vai ser chamada direction horizontal, que vai ser o mesmo nome que está lá no Animator Controller. O segundo argumento é o valor do parâmetro, e é aqui que a gente vai colocar a direção. Mas tem um porém. O direction é um atributo privado aqui no nosso Player Controller. Então a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse atributo aqui numa propriedade pública, para que essa informação fique disponível para que outras classes possam acessar no nosso projeto. Então eu vou começar mudando aqui o nome do direction para começar com letra maiúscula, porque geralmente as propriedades começam com letra maiúscula. Em seguida eu vou transformar ela numa propriedade, colocando aqui um get e um set para ele. Então get e set, mas esse set eu vou deixar ele privado, porque a gente quer que ele esteja acessível fora das classes, mas que ele só possa ser modificado internamente. Então só o próprio Player Controller pode modificar esse valor e as outras classes podem usar o get e acessar o valor dela. E a gente tem que alterar aqui a visibilidade dele para public também. Então a gente tem aqui a propriedade, eu tenho que corrigir ela aqui, né, porque ela já é usada aqui com nome minúsculo, eu vou corrigir ela com nome maiúsculo. E aqui embaixo também, no move, onde a gente usa a direção, a gente corrige aqui o nome. Em seguida, nós precisamos de uma referência do Player Controller aqui no nosso script player para a gente poder usar o direction dele. Então, os scripts também são componentes. Então, a gente pode usar o get component da mesma forma que a gente fez com o animator. Então, eu vou criar aqui um novo atributo. Ele vai ser do tipo Player Controller. Vou chamar aqui de Controller. E aqui no start, a gente vai atribuir controller igual a get component player controller. E agora, com o player controller, nós podemos acessar os valores da propriedade direction e a gente pode usar isso para atualizar o valor do parâmetro do nosso animator aqui no update. Então eu vou usar aqui controller.direction.x. Aí a gente não pode esquecer de adicionar esse script aqui, então eu vou até minimizar os outros aqui para ficar fácil de ver. A gente já tem o player controller, eu vou adicionar o player aqui também. E como agora esse GameObject tem um player, aquele código que faz o getComponent animator e getComponent player controller vão pegar esses dois componentes aqui para a gente poder usar lá dentro. E agora a gente pode rodar o projeto para testar. Eu vou rodar ele aqui numa tela maior para a gente ver a animação acontecendo. Então, quando eu mover para a direita, ele move a animação para a direita. Quando eu mover para a esquerda, ele faz a animação da esquerda, ó, conforme a gente configurou. Já fica bem mais fluida aqui a animação, ó. E a gente pode ver essas transições aqui no Animator também. Deixa eu mudar aqui para ele rodar numa janela menor e a gente pode ver aqui a transição acontecendo. Ó. Despausei, vou ir para a direita, ele muda para a direita, solto, ele volta para cá, aperto para a esquerda, ele faz a animação da esquerda, solto, ele volta para cá. Perfeito. Para fechar essa animação de virar, a gente vai dar uma pequena refinada nessas transições, para ficar com um aspecto mais agradável. Se a gente reparar bem, eu vou até rodar em tela cheia aqui, repara que ele dá um salto quando ele sai da animação virando e vai para idle de uma vez. Se eu soltar o botão, ó, ele volta com tudo para o centro. Mesma coisa para a esquerda, quando eu solto, ele volta com tudo, solto, ele volta com tudo. A gente vai dar uma melhorada nisso, fazendo uma animação dele voltando para o centro, ao invés dele começar no centro direto. E para isso, a gente vai fazer igual a animação de quando ele vira. Mas agora ao contrário, ao invés dele começar do centro e mover para a esquerda ou para a direita, ele vai começar de uma das direções e mover para o centro. Então a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai criar essa nova animação é que a gente precisaria criar um animation clip para ela, certo? Mas ela seria basicamente idêntica à animação que a gente já tem de turn right e turn left, porém o inverso. Então, nesse caso específico, a gente pode reaproveitar os clips. Isso é uma forma interessante de mostrar que não necessariamente um estado precisa ter um único clipe. A gente pode criar um novo estado. Então, se eu clico com o direito aqui, eu tenho a opção Create State. A gente vai criar um estado vazio. E nesse estado a gente pode usar um clipe já existente, inclusive um repetido, como turn right ou turn left. Então aqui nesse state, eu vou chamar esse de turn right to center, ou seja, ele vai sair da direita e vai voltar para o centro. O motion, que é o animation clip, vai ser, vou pegar aqui ó, o turn right,
E aqui a gente vai usar essa opção Speed para inverter a direção dela. Essa opção basicamente determina a velocidade do nosso clipe. Então 1 quer dizer que é a velocidade normal dela. Se eu coloco 2, por exemplo, ele vai estar rodando com o dobro da velocidade, 2 vezes mais rápido. Se eu coloco 0.5, ela vai ser metade da velocidade. Então é como se a gente estivesse rodando essa animação em câmera lenta. E a gente pode colocar valores negativos também. Se eu coloco -1, ela vai rodar na velocidade normal, porém invertida. Então ela começa do final e roda até o quadro-chave inicial. E a gente pode fazer a mesma coisa para o lado esquerdo. Então eu vou criar aqui um novo estado vazio. Eu vou chamar esse aqui de Turn Left to Center. A gente vai adicionar o Motion Turn Left e vamos configurar o Speed com -1 também. Aí agora a gente precisa ajustar as transições disso. A transição que ia de Turn Right para Idle, quando a direção fosse menor que 0.5, indicando que o jogador soltou o botão, estava movendo para o lado, ao invés de ir para o Idle, ele vai para o Turn Right to Center. Então eu vou até ajustar a posição aqui. Vou colocar assim. Então essa transição aqui a gente pode apagar e agora a transição vai vir daqui para cá e a gente pode configurar a condição dela aqui igualzinha. Então quando o Direction Horizontal for menor do que 0.5 e a gente configura aqui em cima também sem transição, porque ele vai tocar imediatamente essa animação e desmarcar essa opção aqui. A mesma coisa aqui do Turn Left, então a gente pode remover essa transição que voltava para o Idle, criar uma nova indo para o Turn Left to Center e vai ser a configuração basicamente igual. Então aqui quando ela for maior do que -0.5, transição aqui é 0 e o Has Exit Time a gente deixa desmarcado. E aí a gente precisa fazer a transição desses duas aqui voltar para o Idle também. Então a gente vai criar uma transição daqui para o Idle e do Turn Left to Center para o Idle também. Essas transições vão ser configuradas um pouco diferente. Ela não vai precisar ter uma condição, por exemplo, porque nesse caso a gente não vai ter um parâmetro. Assim que essa animação acabar, ela já deve voltar para cá. Então a gente deixa sem condição, mas aí a gente passa a usar o Exit Time. Então eu vou deixar marcado aqui o Exit Time True e a gente aqui pode colocar metade do tempo aqui para ele fazer uma transição saindo dessa aqui Turn Right voltando para o Idle. Então vou deixar aqui o Duration com 0, mas o Exit Time eu vou deixar 0.5 nesse caso. E a mesma coisa para outra animação. Então não tem condição, aqui é 0, aqui em Exit Time eu vou pôr 0.5 para ele tocar pelo menos metade dessa animação antes de voltar para o Idle e vou deixar essa animação marcada. Tanto que ele dá um warning, tá? Quando a gente não tem condição nenhuma, a gente tem que ter um tempo de saída. Se deixar sem tempo de saída e sem condição, ela não vai ter tempo de rodar essa animação. Então a gente deixa marcado aqui nesse caso. Então vou até limpar o log. E aí a gente pode rodar para ver o resultado. Vou rotar em tela cheia, porque vai ser bem sutil a movimentação, mas a gente vai conseguir ver que quando a gente estiver movendo para a direita e soltar, ele volta para o centro de uma forma não tão brusca. E a mesma coisa para a esquerda, ó. Tô fazendo algumas vezes aqui para a gente ver. E se a gente virar rápido de um lado para o outro, ó, dá tempo dele fazer a transição completa. Então fica uma animação um pouquinho mais fluida e é uma forma boa de mostrar algumas formas diferentes que a gente pode fazer transições. Perfeito, então com isso nós aprendemos os conceitos fundamentais das animações no Unity. No próximo vídeo nós vamos criar as outras animações do urso e aprender como usar outros tipos de parâmetros no Animator e também como a gente pode separar as animações em diferentes camadas. E para esse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu!